Bom, gente, esse é um trabalho da disciplina de medidas clínicas. Nesse trabalho, a gente vai apresentar sobre o teste de flexibilidade para rotadores internos do ombro. E o meu nome é Letícia Rebeca e a Júlia Ruas. Pode ir. Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre a flexibilidade em si, sobre o uso do goniômetro e sua análise, o panorama do teste, o teste na prática e a interpretação dos resultados obtidos pelos testes. Então, primeiramente, a flexibilidade é a habilidade de um músculo de se alongar, permitindo que uma articulação ou mais, em série, mova-se através de uma ADM. E a flexibilidade depende de condições anatômicas e fisiológicas dos músculos. Também é associada à adaptação dos tecidos moles às cargas que lhes são impostas. Então, a aplicação do teste ele tem um modo padrão, que é com o uso do fisioterapeuta, né, com sua força e com o goniômetro. Então, primeiro aí, a força do examinador movimentando as articulações com o objetivo de aumentar a distância entre a origem e a inserção do músculo, o alongando. Então, as articulações são movimentadas passivamente no sentido oposto à ação daquele músculo. Já quando o profissional opta pelo uso do goniômetro, ele quantifica o teste, visto que o goniômetro também é uma medida indireta de comprimento muscular. O goniômetro é um instrumento opcional, porque além de medir indiretamente o comprimento muscular, né, que é o que interessa falando de flexibilidade, ele também mede a ADM articular e algum desalinhamento ósseo, né? Então, aí como que a gente consegue usar o goniômetro? Então, a gente posiciona aqui o eixo, né? O eixo do goniômetro, o braço fixo do goniômetro é o mesmo fixo do membro do paciente, né? E o braço móvel se refere à região que vai se movimentar. Agora, aí, de uma forma geral, falando aí das medidas psicométricas, o instrumento goniômetro ele tem boa aplicabilidade, porque é barato, de fácil manuseio, e medidas são tomadas rapidamente, ali na hora, né? Boa responsividade pela sua aplicação, ele pode se verificar mudanças do ganho ou redução de angulação, isso aqui falando de medir antes e depois de uma intervenção, né? Sobre a população, ele é um instrumento genérico, então não tem dados, assim, até mesmo específicos do nosso teste para demonstrar isso sobre diferentes populações. E sobre a confiabilidade e validade, ele tem boa confiabilidade teste-reteste e interexaminador, e boa validade porque mede o que se pretende, que são amplos. Agora, falando aí do teste padrão, que é com o uso da força do fisioterapeuta de forma passiva, eu não encontrei achados sobre algum artigo específico sobre o teste, né? Então, eu achei um artigo que fala sobre a flexibilidade em membros inferiores, que compara dois testes. E lá eu pude perceber que tem boa confiabilidade intra e inter-examinador, boa validade, médico se pretende pela ação muscular. A população, em geral, não houveram achados específicos também, né? Boa responsividade pela observação do fisioterapeuta antes e após a aplicação da intervenção e boa aplicabilidade. Mas essa aplicabilidade também depende da qualidade de treinamento profissional. É sem custo e com aplicabilidade rápida. Outra diferença que fez com que no artigo demonstrasse que tem certa disparidade entre, por exemplo, se um examinador X e Y for aplicar o teste, é que depende muito da condição do membro do paciente, né? Porque todas as pessoas elas têm variações anatômicas. Então, isso é uma diferença, mas não interfere tanto para dizer que o teste não é um teste confiável, né? Bom, nesse slide aí a gente quis trazer um panorama, né? De boa parte das coisas a Júlia falou, né? Então, o desfecho que a gente está querendo mensurar é flexibilidade. Aí a gente está, onde está o tópico de flexibilidade, a gente está explicando como que é realizado esse teste, né? E ela até colocou um asterisco aí, porque o goniômetro ele é de uso opcional, né? Ele não é algo que você deve usar, até porque ele fornece medidas indiretas de flexibilidade. Ele é mais
para medir ADM, né? Pode ir, Júlia. Aí a gente quis trazer um pouco sobre a conduta do fisioterapeuta, né? Que é de muita importância na avaliação fisioterápica, né? Sobre a postura que o fisioterapeuta deve tomar. Tem todas aquelas questões que a gente viu de anamnese e tal, de examinar o paciente, elaborar a hipótese e realizar o teste, né? Determinar diagnóstico fisioterapêutico, prognóstico, plano de tratamento e orientar o paciente também como que vai ser realizado o teste, né? E aí eu coloquei também um asterisco enfatizando a aliança terapêutica, que foi algo muito legal que a gente viu na disciplina de API, que é de suma importância estabelecer uma aliança terapêutica com o paciente, né, para que até mesmo o plano de tratamento ocorra da melhor forma possível, né? Pode passar, Júlia. Eu expliquei bem. E aí, antes da Júlia colocar o vídeo, né, porque eu acredito que não vai dar para falar e assistir o vídeo ao mesmo tempo, eu queria falar um pouco sobre o que a gente vai demonstrar nesse vídeo, né? Aí a gente está demonstrando, então, teste padrão, porque a gente não tem um goniômetro, né? Medindo o desfecho de flexibilidade, né? O paciente está em decúbito dorsal, o braço ele precisa estar a 90 graus de abdução do ombro. O teste, não sei se eu falei, o teste é realizado de forma passiva, então é o fisioterapeuta quem realiza o teste. E igual a Julia falou, né, o teste ele é realizado no movimento contrário àquele que se pretende. Então, se a gente vai medir flexibilidade de rotadores internos do ombro, a gente vai realizar um movimento de rotação externa, né? E aí, no vídeo, talvez na hora de abduzir o ombro um pouco para ficar 90 graus, faltou abduzir um pouco mais. Vocês vão notar isso. Mas, no mais, é isso que a gente quis mostrar. Pode ir, Júlia. Em 90 graus de abdução do ombro, rotação interna e rotação externa. E aí faz o uso do goniômetro para medir ADM para fornecer medidas indiretas de flexibilidade. É importante enfatizar isso. Deu, Júlia? Deu, né? Então, essas foram nossas referências, né? E um pouco sobre a interpretação dos resultados, né? Que vai ser por observação do fisioterapeuta, que ele vai observar ali, vai no mais, vai dar positivo se o antebraço não encostar na maca. E isso, no caso, a gente está falando do teste padrão, né? Que seria sem o uso do goniômetro. Agora, caso ele faça uso do goniômetro, ele vai comparar angulações, né? Ele vai pegar uma angulação que teria que ser um padrão e vai observar a diferença que deu nessa angulação e vai poder elaborar hipóteses ou confirmar hipóteses, por exemplo, que ele teve. Você quer falar mais alguma coisa, Júlia? Não, eu queria só reiterar a parte de avaliar, né? Que a gente precisa explicar antes. A gente não demonstrou na parte prática, mas acho que fica claro só falando, né? A gente precisa explicar antes para o paciente como que será feito o teste, né? Demonstrar. Ele tem que estar de uma forma relaxada, deitado, relaxado, né? Porque a pessoa às vezes fica com medo de quando a gente pega, né? Então precisa explicar. De forma passiva, né? Como a Letícia já falou, que o movimento é passivo e se houver necessidade do goniômetro, é interessante aplicá-lo, né? Acho que é só isso mesmo. No mais é isso. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima. Até a próxima.